No nosso segundo capítulo, falaremos sobre relacionamento interpessoal. Muitos estudiosos sociais têm tentado responder à pergunta por que formamos relacionamentos, e algumas hipóteses foram levantadas. Uma delas é a atração. Alguns relacionamentos iniciam por meio da atração. Isso não significa que seja apenas fisicamente. A atração, ela também ocorre em razão de outras características, como semelhança e complementação. A semelhança, ela diz respeito aos aspectos em que parecemos com aquele que nos relacionamos. E a complementação são aspectos também comportamentais que nos diferem. Um outro ponto é a reciprocidade. Ela fortalece os vínculos no começo de qualquer relacionamento. Afinal, somos atraídos por pessoas que gostam de nós, que nos estimulam. Esses são fatores positivos para a nossa autoestima. Essa aproximação ela pode confirmar um autoconceito, por exemplo, de que somos agradáveis. Depois temos a competência. As pessoas talentosas tendem a ser bastante atraentes, talvez porque esperamos que elas nos contagiem com seus dons e suas habilidades. Porém, essa atração ocorre quando seus defeitos também são aparentes, demonstrando que são seres humanos falhos como qualquer pessoa. Depois temos a revelação. Pessoas que compartilham informações sobre a sua história de vida, por exemplo, podem atrair pessoas para si. O ato de compartilhar informações cria sensação de confiança, de respeito e aumenta a atração e o comprometimento do outro com relação a nós. Temos também a proximidade. Ela ocorre com aquelas pessoas com as quais mais interagimos, pois passamos a conhecer suas atitudes, suas habilidades e seus defeitos por meio da convivência. Um outro ponto importante é a intimidade. Buscamos intimidade o tempo todo. Por isso, os relacionamentos afetivos são essenciais para o nosso crescimento emocional. A intimidade não ocorre sempre da mesma forma. Ela tem origem no contato, na união, na associação e no conhecimento que temos do outro. E para isso, é essencial que se tenha proximidade. E a proximidade, ela acontece em 4 dimensões: na física, na comunhão intelectual, na emocional e naquelas que envolvem atividades partilhadas. E temos a recompensa. Cientistas sociais relatam que os relacionamentos pessoais e impessoais constituem-se da teoria do intercâmbio social ou da troca. Esse modelo, ele sugere que muitas vezes procuramos pessoas que podem nos proporcionar recompensas concretas ou emocionais que são maiores ou iguais ao nosso custo para lidar com elas. Esses são alguns pontos para responder a essa pergunta do porquê formamos relacionamentos. Veremos agora os 10 estágios da evolução dos relacionamentos, desde seu ponto mais alto até a queda. O primeiro estágio é o de início. O objetivo é manifestar interesse em relacionar-se com a pessoa, com comunicação breve e seguindo fórmulas convencionais, como apertos de mão e comentários gerais. O segundo estágio é a experimentação. O objetivo aqui é reduzir a incerteza sobre a coragem de aprofundar ou não nos relacionamentos. O objetivo aqui é adquirir mais informação sobre o outro. A característica principal desse estágio é o diálogo inconsequente e descompromissado. Depois nós temos a intensificação. O objetivo aqui é de um relacionamento mais íntimo. É nesse estágio que começam as expressões de sentimento de comprometimento. No quarto estágio, a integração, o relacionamento se aquece e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. O vínculo com o outro aumenta e caracteriza um senso maior de solidariedade relacional. No quinto estágio, temos a vinculação, que é marcada por um momento congruente no relacionamento. Aqui é gerado um impulso de acordo e as partes farão gestos públicos simbólicos para mostrar às pessoas ao redor que o relacionamento existe. Depois, no sexto estágio, temos a diferenciação. É importante que as partes mantenham suas identidades individuais.
Inicia-se nesse estágio algumas estratégias para alcançar privacidade. No 7º estágio, temos a redução. Esse estágio é marcado por uma diminuição de interesse e compromisso das partes. Em vez, por exemplo, de debater uma divergência, as partes optam pelo afastamento físico ou mental. No 8º estágio, temos a estagnação. O relacionamento permanece em redução. A sensação é de morbidez. Não há inovação nem alegrias. Essa fase pode permanecer por muito tempo, se nada for feito para melhorar o relacionamento. No 9º estágio é a rejeição. Quando a fase interior se torna completamente desagradável, entra-se nesse estágio. O futuro aqui já está definido, esse relacionamento chegará ao fim. E no 10º estágio temos o término, que inclui diálogos resumidos sobre o que ocorreu com o relacionamento e o impulso de rompê-lo. E há o impulso de rompê-lo. Dependendo dos sentimentos dos envolvidos, esse estágio pode ser curto ou prolongado e sofrido. É importante lembrar que o relacionamento só pode passar por um único estágio de cada vez. O relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de outros estágios, mas sempre apresentará características dominantes de um só. Falaremos agora sobre os tipos de comportamentos nas relações interpessoais. O tipo de comportamento agressivo é apresentado por pessoas que têm necessidade de dominar o outro. As pessoas com esse comportamento geralmente são indivíduos rudes, que procuram intimidar as pessoas e impor suas ideias. No ambiente de trabalho, não suportam ouvir opiniões de outros, principalmente de subordinados. Depois, nós temos o tipo de comportamento passivo-agressivo, que é apresentado por pessoas com comportamentos mistos. São indivíduos que procuram a todo custo se autoafirmar. São extremamente manipuladores, influenciam pessoas a realizar os seus desejos, fazendo-se de vítima. Essas pessoas possuem humor sarcástico, irritante. Realizam no ambiente de trabalho brincadeiras de mau gosto, causando constrangimento individual ou grupal. Temos também o comportamento passivo. Os indivíduos de comportamento passivo têm como característica principal o não querer desagradar. Esse indivíduo apresenta dificuldades em dizer não. No ambiente de trabalho, mesmo com tempo escasso, a pessoa, sempre que acionada por algum colega ou chefe, adquire tarefas extras por não saber dizer não. Essas pessoas temem conflitos, procuram a todo custo fugir de diálogos que causam discussões. Por último, temos o comportamento assertivo. Esses comportamentos, as pessoas que possuem esse comportamento assertivo são geralmente líderes, sempre estão prontos a ouvir sugestões, são bons negociadores, são pessoas diretas e que apresentam empatia em relação às situações do dia a dia e prezam pela honestidade. Em cargos de chefia, têm voz firme, porém sabem ser descontraídos e expressam ideias e sentimentos positivos. A assertividade é uma característica importante para as pessoas que desejam se destacar no ambiente de trabalho. No entanto, desenvolver essa habilidade pode ser um grande desafio. A assertividade muitas vezes pode ser confundida com agressividade ou enfrentamento. Isso, porém, está longe do significado real da palavra. É importante refletir que ser uma pessoa assertiva não é abrir mão dos direitos, desejos e objetivos. No entanto, ser assertivo também não significa falar tudo o que quiser sem pensar e nem deixar de contribuir com outras pessoas. Uma pessoa assertiva manifesta segurança ao agir, comporta-se de maneira firme e clara, apontando resolução e decisão em suas palavras.